Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e nesta aula vamos tratar dos recursos excepcionais repetitivos. E a primeira indagação que deve ser respondida é: o que é um recurso? O direito de recorrer é uma consequência natural do direito de ação, manifestação do direito de acesso aos tribunais. Assim, o recurso é um remédio processual que visa submeter uma decisão judicial à nova apreciação, em regra por um órgão diferente daquele que a proferiu, e que tem por finalidade modificar, invalidar, esclarecer ou complementar a decisão. Com o passar do tempo, ficou evidente que muitos recursos versavam sobre o mesmo tema e apresentavam fundamentação idêntica. Assim, passou-se a considerar a necessidade de mecanismos que possibilitassem a solução concentrada de casos idênticos e repetitivos. Com o advento do CPC de 2015, a norma passou a disciplinar essas situações de repetição mediante a concentração de julgamento, a determinação de técnicas próprias para o trato desses casos e a valorização da formação de precedentes vinculantes. Os recursos excepcionais repetitivos têm a função de formar precedentes para um controle de situações múltiplas. O intuito do rito repetitivo é agilizar a resolução de diversas demandas similares pelo processamento e julgamento por amostragem. Assim, os recursos considerados mais representativos do tema serão afetados para julgamento como repetitivos e a decisão a ser proferida nesses recursos servirá como base para os demais recursos que estavam suspensos. E como exatamente se desenvolve essa situação? O julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos apresenta 5 fases distintas. Seleção de recursos fundamentados em idêntica controvérsia de direito, afetação da questão como repetitiva, a instrução da controvérsia, a decisão da questão repetida e a irradiação dos efeitos da decisão para os casos repetidos. O julgamento desses recursos servirá de paradigma, ou seja, de referência, repercutindo sobre o julgamento dos demais recursos que com eles guardem identificação. Esclarecidos esses pontos, devemos falar agora do recurso especial e do recurso extraordinário, classificados como excepcionais, pois além de preencher os requisitos relativos ao interesse e à legitimidade, devem discutir a ofensa ao direito positivo, constitucional ou infraconstitucional. O recurso especial será possível quando da decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, ou der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. A finalidade deste recurso é a defesa do direito objetivo federal e não o direito subjetivo dos litigantes, e o pré-questionamento é requisito essencial da sua admissibilidade para a sua interposição. Já o recurso extraordinário é o meio pelo qual se impugna uma decisão judicial proferida por um tribunal estadual ou federal, ou então por uma turma recursal de um juizado especial, sob a alegação de contrariedade direta e frontal ao sistema normativo estabelecido da Constituição Federal. Nos termos do artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, o recurso extraordinário é cabível quando se alegar que a decisão de tribunal a qual contraria dispositivo da Constituição, declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, ou quando julga válida lei local contestada em face da lei federal. O objetivo do recurso extraordinário é a uniformidade da interpretação das normas constitucionais objetivas e não a defesa dos interesses subjetivos dos litigantes. E para ser admitido, deve haver repercussão geral e o pré-questionamento. O recurso extraordinário é julgado pelo STF, ao passo que o recurso especial pelo STJ. O Código de Processo Civil, em seus artigos 1036 a 1041, disciplina todo o processamento e o julgamento do recurso repetitivo, tanto em relação ao recurso especial quanto ao recurso extraordinário. Dessa maneira, presente a multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais, com fundamento em idêntica questão de direito, é cabível que alguns recursos sejam selecionados e decididos pelo STF ou então pelo STJ. Tal julgamento irá sobrestar o desenvolvimento processual dos demais recursos,
para que a solução dada nos casos julgados pelos tribunais superiores seja aplicada e observada por todos os demais órgãos jurisdicionais. E assim concluímos aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o material disponibilizado em sua área do aluno para maiores detalhes acerca dos temas aqui abordados. Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for ainda maior. Mantenha o foco em suas metas, bons estudos e até o nosso próximo encontro.